بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد. Meus irmãos, em primeiro lugar, devemos louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos concedeu esta oportunidade de estarmos hoje cedo para ouvirmos algumas palavras, alguns ensinamentos do Corão e da Sunnah. Meus irmãos, na verdade, na vida existem coisas importantes, não é? E existe hierarquia, não é? Nas coisas. Existem aquelas coisas que são mais importantes do que outras coisas. Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu a hierarquia entre as coisas. Umas são mais importantes, outras são menos importantes. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala estipulou obrigatoriedades. No ibadat, então existem aqueles ibadats que são obrigatórios e nós temos que fazer, não é? E devemos observar voluntária ou involuntariamente, quer dizer, querendo, não querendo. Belo prazer ou mesmo com sentimento de resistência, mesmo assim temos que fazer. Estamos a ver como salawat, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu como obrigatório. Todos os pilares do Islã são obrigatórios. E existem aquelas coisas que têm menos importância, apesar de serem boas, de serem queridas perante Allah subhanahu wa ta'ala, mas comparativamente com os outros ibadats, eles têm menos importância. Meus irmãos, na vida em si, como uma islamia, não é? Como uma sociedade islâmica, como uma única comunidade, temos que pensar da mesma forma que existem elementos obrigatórios, importantes, uns em relação aos outros. Qualquer coisa que você queira, ou sistema que você queira desenvolver, você há de perceber logo quais são os pilares do assunto X. Quais são os pilares e quais são as coisas críticas que quebram aquele assunto X. Todo tipo de instituição, ou de constituição, ou de construção, ela ergue-se à base de certos princípios. E esses princípios devem ser observados sob pena de destruir aquela construção, o edifício ou sistema que você quer montar. Então, no Din, Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu, por exemplo, os 5 pilares. Por isso que diz, Bunya al-Islam ala khams. O Islã ergue-se sobre 5 pilares. Então, aquela é a estrutura, não é o Islã acabado, mas é a estrutura, sem a qual o Islã cai, quebra-se. Então, todos os sistemas têm pilares. Mesmo no fiqh, quando você estuda qualquer capítulo do fiqh, é de ver sempre qual é arcan, quais são os pilares do salat, quais são os pilares do zakat, quais são os pilares, tudo tem pilares. Então, os pilares são aqueles que, se você destrói aquela construção toda. Está a ver? São imprescindíveis para se estabelecer. E nós, no salat, por exemplo, se o indivíduo quebrou um pilar, tem que repetir salat. Não tem o que fazer. Não há como reconstruir ou recuperar aquele salat onde foi quebrado um pilar. Então você aprende a reconhecer os pilares e depois reconhece outras coisas, wajibat. E depois temos aqui, se você esqueceu, você pode fazer sijda sahwa. Você vai recuperar o seu salat porque fez sijda sahwa. Mas há coisas que você não recupera. Há, por exemplo, pré-requisitos para o salat. Não tem sijda sahwa, não há nenhum aspecto que vai corrigir. Porque é um pré-requisito. Istiqbalu al-qibla, virar ao qibla, é um pré-requisito para o salat. Se você fez salat virado para o outro lado, nem sijda sahwa vai recuperar, não há mais nada que vai recuperar. Se fez salat sem tahara, sem purificação, não há como corrigir esse salat, não é? Então, assim sucessivamente. Então, existem pilares, existem hierarquia, existem coisas mais importantes que outras. E é preciso percebermos isso, que para qualquer que seja o sistema, qualquer contrato que se estabelece com alguém, existe aquele capítulo das obrigações. O capítulo das obrigações é que isto aqui, sem o qual esse contrato não existe entre nós. O profeta sallallahu falou também sobre din al-ahd bainana, não é? Wa bainakum salah. Existe um pacto entre nós, é o salah. Está a ver? Então, todas as coisas têm seus pilares. E quando nós destruímos os pilares,
não há como falarmos daquele edifício. O edifício está vulnerável, ele quebra-se. E nós, como uma islamia, como uma comunidade, também temos alguns aspectos que são cruciais como comunidade e são fundamentais e elementares para que essa comunidade, no seu todo, ummatan wahida, nós somos uma nação islâmica, para que ela se desempenhe, se manifeste como uma única nação, é preciso que hajam seus pilares, sem os quais é falácia você dizer que somos uma nação, quando não tem esses pilares que constituem a wahdaniyat da nossa umma. Não há como você falar do salat sem os pilares, não há como você falar de zakat com os pilares, não há como você falar de hajj sem os pilares. Al-Hajj Arafah, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o Hajj Arafah, e você não foi para Arafah, não há como falar de Hajj. Você, por mais que fez tudo o que você fez, se você não foi para o Arafah, não há como você falar de quê? De Hajj, porque o pilar é Hajj, é Arafah. Então, isto é a mesma coisa, prezados irmãos, que nós devemos perceber que para nós constituirmos uma família, por exemplo, a família também é constituída por membros e há pilares da família. Marido e mulher casam-se, é crucial para haver família. Sem esses dois se casarem, não vamos falar de família, pois geram filhos. Para aquela família prosperar como família, começamos a educar cada um dos nossos filhos. E começamos com coisas pequenas. Uma criança pequenina de 1 ano, 2 anos, você diz a ela, vai lá arrumar a mesa, ou arruma teu quarto, está desorganizado. Ele só vai olhar para ti perplexo. Está a falar o quê, papá? Ele que escangalhou tudo aquilo, mas não sabe o que é arrumar e organizar. Não sabe. Então ele ainda é pequeno, 1, 2 anos, organiza seu quarto. Não vai conseguir organizar o quarto. Então você vai ter que ensinar desde os elementares a constituir o que significa uma arrumação. Então você vai dizer, está vendo aquele boneco ali? Já conheço o boneco. Papai comprou, eu que pedi para comprar. Pega, põe ali no sítio X. Ele pega, põe no sítio X. Está vendo aquela coisa assim? Pega, põe ali. Está vendo aquilo ali? Pega, põe. Ou seja, está a construir, está a organizar o seu filho. Então ele gradualmente vai aprendendo que, afinal, a organização ela é constituída por vários gestos repetitivos de pegar a coisa que está mal colocada e colocar noutra. A organização nasce assim, naturalmente. E ninguém nasce, as pessoas dizem, não, isto aqui que eu faço naturalmente é natural. Nenhuma organização é natural. A organização toda requer disciplina, organização, treino. Requer treino. A pessoa vai pouco a pouco ensinando o seu filho a repetir aqueles atos que nós chamamos são elementos constituintes da organização. Ele tem que repetir aqueles atos várias vezes. Se nós deixarmos a criança sem instruirmos, sem esse exercício de praticar a repetir aquele ato, ele cresce naturalmente e ele cresce sem saber, não é? Se uma criança, por exemplo, só aprende que tem que ir à casa de banho para se libertar graças à disciplina. Porque naturalmente é fazer onde você está. Aí mesmo, sentiu, libertou. Isso é que é naturalmente, isso é que é natural. Isso é que é natural. Se não existisse educação, todos fariam onde estão a andar, sentiu necessidade de fazer, de defecar e defecou e continua a andar. Isso é que é natural. Todo mundo seria assim. Mas ninguém faz isso porque todos estão aqui no árabe usa tahdhib, tarbia. Existe educação, existe treino. Onde a pessoa aprende que, filho, você olha, sujou sua calça, vamos lavar. Tira isso aqui. Vai lavar, vamos lavar a fralda, vamos tirar a fralda, pôr a outra, e isto aqui vai deitar no lixo. Ele vê isso sempre. Afinal, eu provoco sujidade, eu é que causo cheiro, eu é que faço isto. E depois ele aprende e se educa. E educar é fazer aquilo que não é natural. Educação não é natural. A educação é mais do que natural. Natural é não ser educado. Não ser educado, cada um fazer como quiser. Isso é que é natural. Então nós não somos seres para viver naturalmente. Nós nos cultivamos, nós nos moldamos para viver, não é, de uma forma organizada. Então aquela criança não só vai saber arrumar a sua cozinha, aliás, o seu quarto, vai saber arrumar a mesa, a sala. Amanhã há de vir, tem hóspedes hoje, arruma bem a mesa. Ele já vai saber arrumar a mesa. Os hóspedes chegam e encontram a mesa bonita. Seu filho ou filha arrumaram de uma tal forma que já tem perfeccionistas. Os talheres no lugar, os copos, não sei, tudo organizado. As pessoas chegam, sentem-se bem estar numa mesa daquelas. Então essa criança já é útil dentro da casa. Esta mesma estrutura depois passa a ser útil dentro da sociedade. Com a mesma ordem.
Na sociedade é a mesma coisa, sua família já está preparada para relacionar-se com a família do outro, relacionar-se com a família do outro, e criarem de novo aquela mesma harmonia, aquela mesma ordem, no jama'a, na coletividade. Depois na empresa. Então, se o meu filho já cresceu, já está a cuidar do serviço, já está a cuidar das coisas mais delicadas, dos contratos, e tudo partiu de lá de casa. Foi crescendo, isso chama-se o quê? Desenvolveu, cresceu, educou-se, formou. Então o pai depois já solta. Hoje não vou trabalhar, cuida lá, meu filho, do negócio. Já confia no seu filho, já está educado, treinado a fazer coisas que normalmente não ia fazer sem educação. Não ia saber receber a pessoa, saudar, cumprimentar, propor a venda, registar. Não ia saber fazer tudo isso. Tudo isso é educação. Mas isso é a nível individual, familiar, e temos o mesmo a nível de comunidade. Nós, como comunidade, somos constituídos de vários grupos. Esses grupos devem saber-se crescer e viver em harmonia uns aos outros. Da mesma forma que aquela criança tem que saber viver com seus irmãos, e estes irmãos saberem viver com os outros grupos de irmãos, que é a família, filhos do tio fulano, e esses sabem viver com filhos do tio fulano, e dizem, nós somos uma família. Não é? Vão para um casamento, percebe-se aquela família X, todos educados, cada um com a sua maneira. As nossas comunidades também devem aprender se cultivar a uma educação de vivermos entre comunidades diferentes. Aí nós vamos constituir uma família que nós chamamos de quê? Uma Islamia, uma nação islâmica. O que destrói a nossa nação islâmica são defeitos de fabrico que saíram desde lá de casa, falhas de ensinar a arrumar o quarto, ensinar a organizar, ensinar a respeitar entre irmãos, respeita a opinião do seu irmão, aceita. Aprender a pessoa a suportar sacrifícios. Tem pessoas que dizem, eu não admito, não vou aceitar nunca isso. Tá bom, pode não aceitar quando vive sozinho. Mas você está a viver com seus irmãos. Você vive com seus primos. Você quer harmonia em família. Você tem que suportar, tem que sacrificar, às vezes, dar preferência àquilo que é mais importante, não é? Que vai gerar mais harmonia entre eu e os meus irmãos, entre eu e os meus primos, entre eu e os meus colegas, vizinhos, comunidade, entre a minha comunidade com outra, entre todos nós como uma nação muçulmana. É preciso preferenciar, dar ithara, dizer, não, eu aqui tenho que dar preferência a este valor que vai unir todos nós, do que ficar preso ao eu. Isso mata desde a infância. Se uma criança que não aprende a conviver com seu irmão, não aprende a suportar e sacrificar, qualquer organização, nós vemos, por exemplo, eu vou dar um exemplo, você é convidado para uma festa, nikah, casamento, alguém vai casar, como chama, jovem? Como chama? Faim vai casar, inshallah. Faim vai casar com Aisha, inshallah. Então, por exemplo, a festa é dele de casamento, o walima é dele de casamento, está? Mas para aquele walima ser uma festa memorável, muitos vão ter que colaborar. Mesmo que ele diga, eu vou pagar tudo, tenho dinheiro suficiente, tudo, você só vem comer. Você só vem comer, não tem mais nada que vão fazer, você só vem comer. Está? Mesmo assim, todos nós temos que colaborar para o sucesso daquele casamento, senão não é bem sucedido. Se for naquele dia do casamento dele, o casamento está marcado para as 12, não é? Todo mundo que está convidado nas suas casas estão a preparar, estão a tomar banho, todo mundo está a tomar banho. Todo mundo está a tomar banho, não há ninguém que não está a tomar banho naquele dia, não é? Todo mundo está a tomar banho, todo mundo está a tomar banho, está a perfumar, está a escolher a melhor roupa, todo mundo. Onde não há roupa, até o empregado também é dado nova roupa lá, cada um está a fazer sozinho. Não é ele o Fahim, né? Fahim não é Fahim que disse, todo mundo está a colaborar. Mas só assim que vai haver o sucesso do casamento do Fahim. Porque se cada um dizer assim, eu lá vou só porque o Fahim convidou-me, mas dali eu vou jogar. Então eu prefiro ir com minha camiseta da minha equipa, minhas sapatilhas de futebol. Depois dali eu vou onde? Para o futebol. Então outro diz, eu sou mecânico. Logo acabar aquele casamento ali, eu vou para a oficina. Eu vou comer um macacão, saio dali, vou para a minha oficina. Aqui temos egoístas, tá? Que estão a pôr em frente os seus próprios interesses em detrimento daquele convite que o irmão lhe deu. Então essas pessoas não respeitam
não estão a fazer qadar, não sacrificam, nem conseguem sacrificar. Ok, hoje é casamento de Fahim, o dia dele, o dia de Fahim. Eu vou agradar a ele. Eu tenho que estar à altura do evento. E todos têm que fazer isso. Então, aquele que não faz, geralmente, não foi educado para fazer isso. Se aparecer alguém com macacão, por mais que... Porque eu sou mecânico, tenho aquela roupa minha de mecânico. Não, daqui vou reparar o carro. Se calhar não vão deixar entrar naquele casamento. E não sei quem será mal visto é ele próprio, porque ele é que não está-se a cultivar ao nível daquele evento. Aquele evento é especial. Todas as pessoas que estão lá, não, mas ele não pagou nada para eu vir para lá, então não vai. Não sei se estamos a perceber. Então, para o sucesso daquele casamento, todos nós temos que fazer a nossa parte. Todos nós, mesmo aquele que não tirou nada, que diz, ele disser, vocês não tiram nada, todos vão tirar para aquele casamento. Vão gastar sabão, vão gastar perfume, vão engomar roupa, vão comprar roupas para os seus filhos, vão decorar aquele lugar com a presença, todos chegam bem bonitos. Quando ele tira, ele passa, outras vezes tiram fotos, passam a tirar fotos da família. Só vai sair bonito se todos estiverem preparados para o evento. Se não estiverem preparados para o evento, aquele evento não tem como ser um sucesso. O nosso din, o Islã, nós hoje perguntamos por que tem este problema, nós não estamos unidos, nós não estamos isto, nós não estamos aquilo. Qual é a parte que cada um está a fazer para que aconteça tal união? Qual é a parte individual que cada um está a fazer para existir aquela parte? Para que exista a tal união? Onde é que está a minha parte? Nunca subestimar nenhum momento para nós reforçarmos. O profeta sallallahu alaihi wasallam, nós já vimos sempre no salat, estão a'tadilu, fa inna taswiyata as-sufuf min iqamati as-salat. Endireitem as fileiras, não é? Wala takhtalifu, e não fiquem um atrás do outro, tá? Fiquem todos na mesma fila. Wala takhtalifu, não fiquem separados. Fa takhtalifa qulubukum, vossos corações irão se separar em consequência disso. Então, pequenos gestos, coisas pequenas como fazer salat 5 vezes ao dia, mas aí o profeta sallallahu alaihi wasallam achava que este é um ritual condicional para que haja uma união entre a comunidade no geral. Não subestime este ato. Se você subestimar este pequeno ato, que é de fazer salat em safos, vossos corações também vão se divergir. Então as pessoas dizem, não tem problema, o importante é o coração. O coração é consequência. O coração é consequência daqueles atos que nós repetimos todos os dias. Não há como repetir atos divisórios e alcançar resultado de união. Não há. Esse é pensamento de criança. Só criança que não faz ligação entre causa e efeito. Criança não faz ligação entre causa e efeito. Não é? Consequência. Criança não faz. A criança deixa cair um copo, diz partiu-se. Despartiu-se. Não atribui a ela, não é, a causa de quebrar o copo. Nunca uma criança. E ela é verdade. Está a falar a verdade. Porque ela não consegue ainda relacionar os dois eventos. Por isso é chamado criança. Um adulto não pode agir dessa forma. Dizer, o copo partiu-se. O copo não se partiu. Você fez alguma coisa para o copo se quebrar. O que é que você fez e contribuiu para a queda do copo? É esse aspecto que todos nós temos que ter. Quando vemos um problema da Umma Islamia, onde é que está a minha parte? O que é que eu faço para chegarmos onde nós estamos? Nós estamos divididos, sim. Mas onde começou a divisão? Se calhar começa na minha casa com meu irmão, meu pai, meus filhos. Não, ali está tudo bem. Pode ser entre famílias. Começou lá. Então tem doenças. Fulano não fala com fulano. São da mesma família. Fulano não fala com fulano. Esse cortou relações com aquele. Eu nunca mais vou falar com fulano tal. Cortou relações. Subhanallah. Você acha que essa pessoa corta relações com familiares de sangue? Vai ter relações duradouras com pessoas de fora? Que não são de sangue, que não têm laços com ele. Esses relacionamentos serão duradouros se ele não consegue se reconciliar em família, perdoar e sacrificar os lapsos um do outro, desconsiderar as falhas um do outro. Como é que esse indivíduo vai constituir uma união maior se não consegue nem manter aquela união de sangue, a mais elementar, a mais básica? O profeta sallallahu alaihi wasallam exigiu o relacionamento de quê? De familiar. O relacionamento familiar. Silman qata'a.
Ligue laços familiares. Com quem quebra, consigo. Aquele que quebrou, você vai ligar para ele. Faça um esforço, você, de restaurar aquele laço quebrado. Se você me manda passear, é com ele, não tem nada a ver, eu não dependo dele, eu não preciso dele, não vou ver. Você já é um elemento que vai causar fitna e divisão na umma. Você já começou por ali. Porque a sua mentalidade é que causa a divisão. É essa mentalidade que não consegue perdoar o seu irmão. Aquela justificativa que você está a encontrar, vai aquela mesma justificativa ser usada para não reconciliar entre comunidades no dia da reunião. Manda passear aqueles bairros, deixa aqueles gajos, não liga os gajos. A mentalidade é a mesma. Aquele Albert Einstein, um cientista, dizia o quê? Aquela mentalidade que causou problema nunca encontrará solução. A mentalidade, mind frame, como a estrutura mental, aquele pensamento que é causa de um problema, ele não resolve. Não tem como resolver. É preciso desconstruir aquele pensamento. É preciso a pessoa mudar. Então, o indivíduo que tem comportamento de dividir-se em família, aquela mentalidade que lhe mantém dividido com a família, no dia da reunião, para discutir união com uma estrutura superior ou um outro grupo diferente, a mentalidade dele é perigosa. A mentalidade dele é a diferença. Manda passear aqueles bairros. Essa é a estrutura mental deste indivíduo. E essa estrutura mental não ajuda, não vai ajudar na coletividade no Islã. E nós, infelizmente, como eu costumo dizer, fomos criados às vezes vendo em ambientes, em brincadeiras, que às vezes forçam um comportamento negativo, principalmente lesivo para a união como um muçulmano. Um alim dizia um exemplo muito bonito, diz que nós somos geração de quê? De Kung Fu, assistir filme Kung Fu. Aqueles vivem em equipas. Tem Shaolin, tem não sei quantos, cada um tem um golpe dele. Tem aquele que usa golpe de mestre bêbado, depois daqueles outros, nós treinamos golpe de macaco, outros treinam golpe de não sei quantos. Então, aqueles saem às vezes à noite, vão atacar aqueles ali. Estão a dormir outros lá para ver qual é o golpe mais forte. Então vai e ataca aqueles ali. Então há essas lutas sempre, e nós queremos assistir muito esses filmes na infância. Aqueles ali atacam aqueles, eu sou japonês, aquele coreano. Então vamos ver qual é a arte mais forte entre os japoneses e os coreanos. Muitas pessoas estão assim no Din do Islã. Tem a mesma mentalidade em pequenos grupos dentro do Islã, com mentalidade de Kung Fu, Shaolin, kickboxing, não sei quantos aqueles grupos lá de guerra, Vietnã, e tudo isso de infância. E a pessoa não se cultivou para deixar e dizer que, olha, existem coisas superiores que valem muito mais do que essas pequenas divisões, esses pequenos grupos. E você há de ver sempre pessoas assim. Então, depende nós conseguimos ver muito isso. Acabou bem, então, os aliados, os amigos deste. Lá, hoje, não sei, hoje, isso. Então, e o ponto principal que ele percebeu lá é aquele ponto que você tocou que divide. Embora você não falou para dividir, ele entendeu assim, porque ele é daquela equipa de divisionismo, tá? Então ele, de tudo que vai ser falado no Bayan, ele apanhou aquela parte, e aquela parte, Molana, você, sim senhora, aí tocaste. Você, este aqui ainda está naqueles clubes de Kung Fu, Shaolin, tá vendo? Pensa que sou mestre dele. Então, estão-se a dividir as pessoas assim. Não cria união isso. Isso não cria união do Islã. Para unirmos em Islã, nós precisamos ter o quê? Primeiro, sinceridade, ikhlas. Tudo o que fazemos deve ser para o agrado de Allah. Simplesmente, para agradar a Allah. Não para agradar grupos. Não para agradar pessoas. Não para agradar... Não, para agradar a Allah. E depois, a sua consciência é um grande... Allah, o professor Salam ensinou-nos, neste hadith, alguém perguntava sobre o birr. Istafti qalbak. Pergunta a sua consciência. Sua consciência é um grande mufti. Por isso até dizem, a consciência é um mufti. Embora não nos masail, mas nos atos de consciência, aqueles que você está a fazer e acha que está a fazer certo, está a fazer errado. Ele vai te ajudar. Não, aqui estou diante, isto parece ser a coisa certa. E Allah vai me exigir sobre isto. Allah vai me questionar sobre isto. Eu consegui ver, entendi que isto aqui é a coisa certa a se fazer. Então, procure, dentro das suas capacidades, seguir aquilo que une
aquilo que nos une como Ummat Islamia. Não dividirmos, não procurarmos motivos para separar. Um é dar um baiano hoje, amanhã vai dar outro, depois já dar outro, depois já dar outro. Então há de ver, cada um começa a apanhar o que lhe gostou aqui, tira aquilo ali, este é meu, aquele é dele. Este chega aqui, esse não chega aqui, outro, esse não entra nesse masjid, aquele não entra naquele masjid. Nunca haverá uma Islamia unida com esse tipo de mentalidade de Kung Fu, de Shaolin. Este aqui não entra aqui, este aqui não entra aqui, aquele é deles, este é nosso. No Islã, não haverá uma união maior quando estamos quebrados nesses pequenos grupos. Não há como fazer. E quando chega o momento em que a gente é carente da união, a gente fica depois assim, perdido, está a faltar Islã, ninguém responde, ninguém defende por nós. Nós temos aqui o grande problema dos raptos em Moçambique. Pois às vezes perguntamos, não há nenhuma ação coordenada entre nós, não há nenhuma ação coordenada, simplesmente porque não existe estrutura capaz de lidar com problemas da nação, não existe essa estrutura. Não existe. Aquele grupo que vai pegar, quando olha para aquele bairro que está a falar, este é daqueles bairros, eu não vou. Estes são aqueles ali. O assunto interessa a todos, mas ele está a ver já por outros critérios. Este é aquele grupo X, aquele é aquele grupo X, aquele é aquele grupo X. No final, toda uma Islamia cai. Por mais forte hoje a gente vê o conflito que a gente tem em Gaza, as pessoas sempre perguntam, somos tantos milhões, mas estão todos divididos assim mesmo. A coisa principal é assim, começa dessas divisões pequeninas, micro, família, primo, prima, todos, bairro, zona, mesquita.